Oi, eu já fiz esse vídeo aqui faz muito tempo e, na verdade, nem tá mais no meu canal do YouTube, mas eu senti a necessidade de compartilhar isso com vocês de novo. Então, eu tenho 3 filhos, 3 meninos, e o meu filho do meio, ele tem autismo. Ele foi diagnosticado com autismo quando ele tinha quase 2 anos. Ele tinha, acho que mais ou menos 2 anos a 24 meses, ele devia ter mais ou menos uns 18 meses, uns 20 meses, quando eu levei ele no médico por conta de um terror noturno que ele estava tendo. Agora, eu sei o nome, na época eu não sabia, né? Sabia só que ele acordava no meio da noite chorando, chorando, chorando. E ele não acordava direito e era muito... dava uma aflição muito grande, porque não tinha nada que fizesse, que conseguia fazer ele parar de chorar. E ele gritava muito. Então, eu levei ele no médico para saber o que estava acontecendo. E eu não me lembro exatamente se eu já sabia, porque eu já tinha olhado na internet, ou se foi a médica que falou que isso se chama terror noturno. E, na verdade, é uma coisa praticamente comum. Quando eu levei ele no médico por conta disso, a médica disse que ela não estava preocupada com isso, que isso ia passar. Isso é uma coisa interessante, na verdade, eu nunca tive... Como a gente muda, né? O tempo vai passando, a gente muda. Hoje, qualquer coisa que eu vejo acontecendo, eu quero pesquisar, porque eu quero entender por quê. Naquela época, não. Então, eu nunca, na verdade, tive a curiosidade de saber por que isso acontecia. Só pensei nisso agora, falando com vocês. Mas, talvez eu possa pesquisar e voltar num outro vídeo para falar sobre isso. Mas, a médica disse que isso não importava para ela, que isso, na verdade, não era uma coisa grave, que isso ia passar. Mas o que estava deixando ela preocupada é que ele não falava. E eu fiquei um pouco ofendida, falei para ela, ele fala sim. Ele escutava inglês, escutava espanhol e a gente falava em português. Então, a minha desculpa na minha cabeça era que ele não tinha consistência num idioma para ele poder falar. Então, a médica falou para mim, você consegue encontrar 5 palavras em qualquer idioma que ele fala? E eu não conseguia encontrar. Ele não falava mamãe, ele falava mamá, mas ele falava mamá para tudo. Tudo que ele queria, ele chamava de mamá. Ele já tinha falado ball, que é bola, mas ele já não fazia muito tempo que eu não tinha escutado ele falar de novo. Então a gente não conseguiu encontrar 5 palavras em nenhum idioma que ele pudesse falar. Então a médica, ela falou para mim, ela encaminhou ele para uma intervenção temprana. E isso é uma coisa muito interessante. Eu acredito que no Brasil também tenha, mas talvez não receba esse nome. Mas nessa intervenção, ele começou a receber, nesse lugar que fazia essa intervenção, ele começou a receber 2 visitas semanais com uma fono, uma visita mensal com uma terapeuta ocupacional, que ela cuidava do comportamento, e uma visita, acho que foi uma visita por semana, com uma outra profissional que trabalhava com ele, fazia atividades com ele. Eu me lembrava muito claramente quem eram cada uma, agora eu não me lembro. Mas, então ele tinha mais ou menos uns 20 meses. Até conseguir vaga, até começar os tratamentos, eu estava grávida e eu não tinha essa urgência. Ela falou para mim, ela perguntou para mim se tinha diagnóstico de autismo na família, histórico de autismo na família. Eu falei para ela que não. E eu, na verdade, fiquei meio ofendida que ela disse que ele tinha autismo. Eu fiquei realmente ofendida. Eu fiquei muito brava. Como é que ela tá falando que meu filho tem autismo? O coitadinho escuta um monte de idioma, por isso que ele não falava. Mas para vocês verem como são as coisas, eu nem tive o interesse de ir buscar, de saber por que é que ela estava falando que ele podia ter autismo. Eu nem sabia o que era o autismo. Eu lembro que o contato mais próximo que eu tive com o autismo foi quando eu era presidente da primária. E uma amiga muito querida, ela falou para mim que o filhinho dela tinha um diagnóstico de Asperger, se eu não me engano. E ela começou a explicar mais ou menos algumas coisas que a gente fazia na primária, que a gente tinha que tomar em consideração o Asperger dele. Eu acho que era Asperger que ela falou, mas tomar em consideração o autismo dele, porque essas coisas eram muito difíceis para ele. Mas eu, não, na minha ignorância, eu não tive interesse de saber o que era o autismo.
Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente não souber alguma coisa, ao invés de ficar bravo e negar, a gente que busque o que é aquilo, busque conhecer, para que a gente consiga realmente ter argumentos para negar ou ter argumentos para comprovar aquilo que foi dito.